saber. É preciso saber. É preciso saber. É preciso saber. O uso com certa frequência de uma determinada substância psicoativa, como é o caso das drogas lícitas ou ilícitas, podem fazer com que a pessoa transforme esse hábito esporádico, ou seja, aquilo que é somente de vez em quando, em uso abusivo ou até mesmo dependência. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde e outros órgãos da área, através da identificação e classificação de alguns sintomas, é possível também classificar o nível do uso de drogas por parte de uma pessoa. Mas nem sempre foi assim. Antes do século XX, se entendia que o vício no álcool ou outras drogas eram frutos da influência de espíritos malignos, falhas graves de caráter ou falta de vontade de abandonar aqueles vícios. Era considerado um problema unicamente moral. Porém, esta visão começou a mudar com o surgimento de grupos de ajuda mútua, como é o caso do AA, Alcoólicos Anônimos, no ano de 1935. A partir da década de 1960, a comunidade médica e científica se empenhou em melhorar e aperfeiçoar os diagnósticos e a classificação dos transtornos mentais. Portanto, tão somente há menos de um século que o uso e a dependência de drogas deixaram de ser vistos como um problema meramente moral e passaram a ser tratados como doença e questão de saúde pública. E quais são os sintomas e classificação do nível de consumo de drogas? Bem, vamos começar pelo uso. É considerado o uso a auto-administração de qualquer substância psicoativa, que apesar de seu uso, não acarreta em prejuízos mais graves ao seu usuário, tanto do ponto de vista físico, social ou psicológico. Já o uso abusivo ou nocivo é aquele que causa danos físicos, mentais ou sociais. Sua caracterização ocorre quando o usuário da droga, dentro do período de 12 meses, apresenta algum destes principais sintomas. Uso recorrente e que acarreta no não cumprimento de suas responsabilidades no trabalho, na escola ou em casa. E ainda quando representa risco físico. Ter seguidos problemas legais com a polícia ou justiça relacionado ao uso de drogas. Quando um dano físico ou psicológico é provocado total ou em parte pelo uso de drogas. Quando o padrão de uso persiste durante um mês ou ocorre repetitivamente dentro de um período de 12 meses. Já a dependência de drogas é caracterizada quando ocorre prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo, a qualquer momento no período de 12 meses, através da manifestação de pelo menos 3 destes principais sintomas. Desenvolvimento de tolerância, que é a necessidade de aumentar a quantidade cada vez mais para obter o mesmo efeito. Síndrome de abstinência, são os efeitos provocados pela ausência do consumo da droga, tais como cansaço, tremores, suor noturno, vômito, irritabilidade, choro, delírio, depressão, insônia, formigamento nos pés, ranger de dentes, convulsões, entre outros. A pessoa consome a droga em quantidades ou períodos cada vez maiores do que o pretendido. E ainda que se esforce, ela não consegue parar definitivamente, controlar ou diminuir o uso da droga. A pessoa gasta muito tempo do seu dia a dia planejando como obter a droga, o lugar onde vai consumir, como vai se recuperar dos efeitos e acaba reduzindo ou abandonando suas atividades sociais, de recreação ou ocupacionais em função do uso da droga. Apesar de perceber possuir problemas físicos, sociais ou psicológicos em função do uso da droga, ela continua consumindo a droga. A pessoa não controla mais o início ou término do consumo da droga. Na verdade, a droga é que a controla, porque mesmo sendo visível o efeito maléfico que a droga provoca, o uso persiste. Ela é uma dependente daquela droga. O fim está próximo. É verdade, o fim está próximo, pelo menos nesse episódio. Mas antes precisamos te falar de algo muito importante. Pessoas que costumam fazer o uso de álcool, tabaco ou outras drogas costumam ter dificuldade em admitir que este é um problema em suas vidas.
sendo este um dos principais sinais de que elas necessitam de ajuda. Queria falar para todas as crianças que estão em casa que procurem nunca se envolver com droga, que a história é triste. Se você não assistiu ao episódio anterior da nossa série, acesse tvlp.com.br/É Preciso Saber e assista agora mesmo. E lembre-se, receba em primeira mão todos os nossos vídeos pelo seu WhatsApp ou no e-mail. Entra lá no site e se inscreva. E não deixe de acompanhar todas as novidades que rolam pelo projeto pelo Facebook e Instagram. Afinal de contas, é preciso saber. Tchau! É preciso saber, 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 é preciso saber.